Eu tenho uma pergunta aqui de uma mãe que ela fala o seguinte: usar hidratante no meu bebê que tem pais e irmão, tem pais talvez ela, né? Eu não entendi muito bem. E irmão com dermatite atópica pode ajudar a prevenir o aparecimento dessa doença? Olha, é o seguinte, a gente tem por assim dizer, a gente tem algum. Vocês desculpem, pessoal, porque isso aqui é tudo ao vivo e eu tento buscar as informações da minha cabeça para a gente tentar fazer a coisa mais natural possível. Mas a gente tem técnicas de prevenção do aparecimento de dermatite atópica. Por exemplo, nós já comentamos sobre a utilização dos leites parcialmente hidrolisados, leite de vaca com proteínas parcialmente hidrolizadas. O leite de vaca com proteína parcialmente hidrolisada é uma forma de você prevenir dermatite atópica, principalmente se você tem histórico familiar, se você tem um irmão, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, né? Principalmente, tia não digo, mas principalmente irmão, pai e mãe. Se você tem essa possibilidade, seu filho tem essa possibilidade de desenvolver a dermatite atópica, e a gente sabe que a dermatite atópica ela tem uma relação importante com a alergia alimentar. A dermatite atópica é uma doença multifatorial, não é uma doença somente de alergia alimentar. Mas se você tem um passado familiar de paciente com dermatite atópica, e essa dermatite atópica do seu passado familiar, dos seus ascendentes e dos seus irmãos, de certa forma, estão relacionados também com sensibilização que desenvolve alergia ao leite, então, para iniciar uma tolerância a esse leite de uma forma segura e suave, fazendo com que você comece a produzir os chamados linfócitos T reguladores, né, células reguladoras imunitárias para combater a alergia, você pode fazer então o leite com proteína de vaca parcialmente hidrolisada, entendeu? Então isso é uma forma de você prevenir. E tem algumas correntes que, de certa forma, dizem que também, se o paciente teria dermatite atópica, valeria a pena já iniciar a hidratação prévia e hidratação preventiva antes de desenvolver esse processo de dermatite atópica. Então, isso são correntes que, de certa forma, estão caindo um pouquinho em descrédito, até porque existem vários estudos científicos demonstrando que a estratificação do risco de você utilizar um hidratante corporal no paciente pode causar mais mal do que bem. Por exemplo, uma criança que utiliza profilaticamente, né, o hidratante corporal, ela pode sofrer uma queda, porque o hidratante corporal deixa a superfície do pé mais escorregadia e, consequentemente, as crianças acabam caindo da própria altura, podendo fraturar os ossos do crânio, o nariz, fraturar um membro e tudo mais, entendeu? Então, existe a possibilidade maior de queda em criança quando você vai fazer o hidratante corporal. E segundo, o hidratante corporal sem o aparecimento da doença, sem a necessidade, ele pode aumentar a chance de infecções dermatológicas, entende? Se a criança tem uma pele normal, se a criança não apresenta nada, se a criança somente tem um passado familiar de dermatite atópica e você faz o hidratante corporal preventivo para aquela criança, ela pode então aumentar a possibilidade de processos infecciosos naquele local, porque pode fazer com que bactérias que são comensais, bactérias que vivem em harmonia na nossa pele, se tornem patogênicas mais facilmente, que você vai aumentar, por assim dizer, um ambiente, você vai deixar um ambiente mais propício para a proliferação dessas bactérias. E segundo, se esse hidratante corporal ele tiver alguma substância, você pode induzir também essa criança a desenvolver alergia, principalmente os eczemas de contato, mesmo sendo hidratantes antialérgicos, tá bom? O hidratante antialérgico ele não é totalmente isento de causar alergia, ele causa muito menos, a possibilidade é muito menor, mas ele também pode causar, através da sua composição, pode causar processo alérgico, tá bom? Hoje até arroz está causando processo alérgico com o uso de agrotóxico. Os agrotóxicos estão aumentando, por assim dizer, o potencial alergênico do arroz, levando muita gente a desenvolver alergia ao arroz, né? Coisa que a gente entendia anteriormente, quando eu me formei, o arroz era considerado dieta alimentar. Quando você queria fazer uma dieta alimentar para um paciente, ou seja, fazer com que ele se abstesse de todos os tipos de proteínas potencialmente alergênicas, você mandava ele comer arroz e peito de frango, entendeu?
era a chamada dieta alimentar. Então, hoje o arroz, sob a influência dos agrotóxicos, induzem processos alérgicos, né, que de certa forma estão causando muita preocupação. Quem fala muito isso é o nosso consultor científico, professor Benoit Tan, referência em alergia e imunologia mundial, formado pela Universidade Johns Hopkins, que é uma das 10 melhores universidades do mundo. Ele fala sobre essa questão, sobre a influência dos agrotóxicos no aumento do potencial alergênico dos alimentos, das proteínas, tendo esse boom, essa explosão, essa pandemia, entre aspas, metaforicamente falando, tá? Eu não, em nenhum momento, quem diz que é pandemia é a Organização Mundial de Saúde ou os Ministérios da Saúde dos seus países, né? Mas, metaforicamente falando, essa pandemia de alergia. Muito obrigado pela sua pergunta.